nos desenhos, muitas vezes antes de fazer um desenho eu não faço um rascunho ou um desenho mais pequeno, escrevo coisas que eu quero pôr no desenho. E consegues sempre passar para o desenho as ideias que tens? Pois é, isso é que às vezes é isso que falha sempre, não é? É como aquela sensação que tínhamos quando éramos mais novos e que víamos uma imagem e pensávamos, eu vou fazer aquilo que estou a ver, e depois não sei nada igual. Por isso é que eu também, esta coisa que eu digo de usar materiais diferentes para ter uma expressão mais intuitiva, ou de se calhar o que eu penso sempre quando começo um desenho é tentar encará-lo como se fosse um rascunho. Nunca penso no desenho como sendo um desenho final, porque depois sinto que se estou a fazer muitos desenhos prévios antes de fazer o final, depois sinto que o final já não tem aquela, não sei se é força, mas já não tem aquela força ou intuição que os primeiros desenhos teriam. Então tento fazer muitos desenhos, muitos rascunhos, e depois escolho um deles e é mais ou menos assim. Mas pronto, começas assim com crianças, com os livros para crianças. Mas desde então só fazes isso, não? Não, eu quando desisti do mestrado consegui logo um trabalho na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que agora é um trabalho que eu tenho a part-time, mas pronto, é um trabalho administrativo, faço gestão de um centro de investigação e que me dá uma certa segurança financeira para ter liberdade para fazer outras coisas. Mas sendo assim tens que ir lá de vez em quando, não é? Estás lá uns dias em Lisboa, é isso? Sim, agora menos. Agora com isto do Covid tenho estado cá em baixo, sim. E entretanto, ao longo tens esse convite para a Feira do Livro Infantil, não é? E neste momento estás num projeto que é o Every Story Matters. Exato. Em que é que consiste? Podes contar algo? Sim, é um projeto europeu, estão 6 países europeus envolvidos, Portugal é um deles, e é um projeto que tem várias associações e várias editoras envolvidas, que a ideia deles é que os livros, e os livros infantis neste caso, sejam livros para quaisquer crianças, que qualquer criança possa ter acesso ao livro e que qualquer criança se possa ver representada no livro, independentemente de sua classe social, da sua orientação sexual, do seu género, da sua religião, etc. E eles, este projeto escolhia o que eles chamam os talentos, ou os novos talentos, escolhiam um ilustrador ou escritor, ou no meu caso ilustrador e escritor de cada um dos países envolvidos, e agora ao longo já está a acabar, vai acabar agora em junho, mais ou menos, pelo menos a fase do projeto, começou o ano passado. Tivemos vários workshops, mas a ideia essencial é desenvolvermos histórias. Há pessoas que estão só a escrever, outras que estão só a ilustrar, eu estou a escrever e a ilustrar. E pronto, a ideia é essa, de escrever histórias que se enquadrem a qualquer criança. E como é que chegaram a ti? Isto é uma equipa? És só tu a representar Portugal? Como é que aconteceu? Sim, eu candidatei-me e depois cada país atribuiu um mentor a cada um dos talentos. Eu estou a dizer talento, mas é a palavra que eles usam. Claro, então é o que estamos aqui a falar. E a minha mentora neste caso é a Isabel Munhoz Martins, que é uma escritora e editora que eu admiro muito, então ainda tive mais essa sorte de ter o acompanhamento dela, porque pronto, são oportunidades que raramente são possíveis e tem sido muito bom. Mas como é que eles chegaram a ti para esta coisa específica? Foste tu que fui eu que me candidatei, que tinhas que te candidatar e depois eles escolheram, dentre os candidatos, escolheram... Tu, entretanto, já foste expondo em vários sítios, certo? Sim. A Feira de Bolonha, esta exposição da Feira de Bolonha vai a vários sítios, já esteve em Tóquio, na China também. Então os meus desenhos de Bolonha foram eles a vários sítios, em conjunto com os outros selecionados. Também fui convidada este ano para uma exposição em Taiwan, que espero que aconteça também, que foi através também de Bolonha, porque a Bolonha depois tem um catálogo e que chega a vários editores no mundo inteiro. E aqui em Portugal, pronto, já expus em Tavira, em Lisboa também. Agora tem estado assim tudo um bocado mais parado, mas o ano passado fiz assim uma exposição na Casa das Artes de Tavira, que foi boa, assim, foi assim, acho que foi
a primeira grande exposição a solo foi... Como é que te sentes ao ver isso a acontecer? Exposições em nome próprio? Não... Sim, a primeira é sempre... há pouco tempo, não é? Até há pouco tempo. Sim, fico sempre um pouco espantada, não é? A pessoa fica sempre um pouco espantada, mas querem ver o meu trabalho. Sim, é bom. É sempre meio... É sempre um bocado estranho ser o foco das atenções durante uns tempos, mas é bom. Lá está, é sempre um misto de nervosismo, porque depois pensas, tenho que preparar alguma coisa. Mas é bom porque a exposição é sempre fruto de um trabalho mais ou menos continuado e de determinadas ideias, e eu gosto sempre de passar muito tempo a pensar. Não gosto de, sei lá, fazer um desenho só por fazer. Não sou aquela pessoa que vai de férias e leva um caderninho e está a desenhar. Não consigo, sabes? Não é... Obviamente que treino muito o desenho, mas... Para desenhar tens de ter ali um foco específico, uma coisa Sim, exato. Tem que ser uma coisa que me faça sentido. Tem que ter alguma... Não é mensagem, né? Que tenha que ser moralista, mas tem que ter algum pensamento, alguma coisa por trás. Tu tens gente em que te inspiras? Trabalhos de pessoas em que te inspiras? Ou acabaste por criar um estilo mesmo muito próprio em que não se consegue apanhar ali nada de outras influências? Sim, eu diria que me tento sempre inspirar em várias áreas, não sei só desenho ou pintura, mas dentro assim mais da área de ilustração, pronto, tenho esta minha amiga que eu já falei, que é a Yara Korn, que é uma ilustradora que eu gosto muito, ou mesmo a Isabel, que é e Melhores Martins, que é uma escritora que eu também admiro muito. Em Portugal temos muito bons ilustradores, temos o João Fazenda, a Carolina Celas, a Madalena Matoso e o Bernardo Carvalho. Estou só aqui a chutar nomes, mas pronto, são assim. Depois, se calhar dentro mais da pintura, o Matisse, ou coisas mais abstratas. Acho que tento sempre que as minhas influências sejam um pouco espalhadas por diferentes áreas. Também não gosto de passar muito tempo a ver imagens, porque sinto que inevitavelmente vou imitá-las ou copiar. Claro. Então acho que as minhas maiores influências até vêm dos livros. Eu sinto que já estou a ler e já estou... E principalmente porque não tem essas imagens gratuitas, não é? Tu estás a ler, está a fazer uma descrição, mesmo não seja uma descrição, e tu se calhar já estás a imaginar na tua cabeça uma determinada imagem, e isso para mim acaba por ser às vezes muito mais inspirador do que passar muito tempo a ver imagens. Quais são os principais desafios que tu encontras ao fazer ilustrações para crianças? É diferente? Tens que pensar, o pensamento tem que ser outro? Eu acho que eu sou a favor de que não se deve infantilizar as crianças, não é? Elas são muito capazes de falar dos mais complicadíssimos temas. Podes falar sobre eles, sobre morte, sobre amor, sobre... Não acho que se esteja a infantilizar, que se não deve infantilizar. Que não se deve infantilizar. Mas, por outro lado, é importante que a linguagem seja uma coisa acessível, e mesmo que tenha palavras complicadas. Depois, a questão é que muitos dos livros também, que são para uma faixa etária mais nova, são livros que tu tens que pensar que vão ser os pais que vão estar a ler, então também tens que ter isso em conta, que se calhar estás a vender os livros e não estás a vender os livros diretamente para os filhos, estás a vender para os pais, e isso também pode ser uma coisa interessante, haver um texto que se calhar envolva os pais também. Porque um livro para crianças, isto agora falando no que eu disse ainda há bocado, que às vezes não gosto muito de pensar no termo livro para crianças, porque os livros para crianças no fundo são os únicos livros que dão para todas as idades. Às vezes há um livro que se calhar a criança vai ter uma interpretação, mas um adulto vai ter outra interpretação, e se calhar são ideias muito profundas e complicadas, e que de outra maneira se calhar não chegariam. O que é que neste momento não se pode dizer que isto seja a tua profissão, não é? Tu fazes isto, gostas de fazer, tens jeito, estás-te a dedicar, estás-te a comprometer, mas a minha questão era o que é que, se já decidiste o que é que queres fazer profissionalmente, é mesmo isto? Pá, sim. Se possível, não é? Se possível, sim. O que eu gosto mesmo é fazer livros, assim, pensar em livros, é o que me apaixona mesmo. Depois há outro tipo de projetos que se calhar dão mais dinheiro do que os livros, mas a verdade é que ter um outro trabalho a part-time depois dá uma possibilidade de eu só fazer mesmo o que quero, não é? Não tenho que estar continuamente a vender o meu trabalho, que é uma coisa que eu também não gosto especialmente. Também não acho que nenhum artista goste de andar para aí
a tentar vender o seu trabalho. Mas sim, acho que era uma área na qual eu adoraria poder trabalhar a tempo inteiro. Neste momento ainda não tens nenhum livro publicado já? Não. Mas estás em processo disso? Sim, eu estava em processo de publicar um livro, mas entretanto já não gosto do livro e meio que decidi que ainda não era agora, porque eu não gosto desta coisa de ter pressa ou publicar um livro só por publicar, porque interessa-me muito mais, não sei, que o livro tenha mesmo conteúdo e que seja mesmo aquilo que eu quero. E agora, como neste projeto europeu estou a desenvolver este livro com a ajuda deles e com a ajuda da mentora, da Isabel, pronto, acho que sinto que está a ser o primeiro projeto que eu realmente mais ou menos estou a gostar do resultado, apesar de ainda faltar alguns desenhos para acabar, mas que espero que... Não gosto de pensar muito nisso porque ainda vai a caminho, mas que espero que consiga publicá-lo. Como é que tu fazes para ir dando a conhecer o teu trabalho? Que plataformas é que usas? Eu tento assim publicar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Fiz um site também, que depois fiz uma loja online. Okay. Por acaso esqueci-me de trazer, mas há pouco tempo até fiz uma edição de autor de um livrinho que são os flipbooks, que são os livros que viras com o polegar e que ele vai passando uma imagem como se fosse uma animação. Okay. Imprimi uns quantos e montei com a ajuda deste sítio que imprimiu, então pronto, posso dizer que já tenho esse mini livro publicado, apesar de ter sido uma edição de autor. Como é que se chama? Descarrossel. Ok. Dentro do meio, pronto, para o público, isto é mais complicado, as pessoas não estão muito familiarizadas, não conhecem o nome, não conhecem bem o trabalho. Dentro do meio, neste momento, onde é que tu achas que te situas neste momento? Estás nessa faixa dos novos talentos? Já passaste essa faixa? Sim, eu não gosto de pensar em mim como novo talento, mas... Pronto, já passamos a parte de que és um talento. Essa parte já percebemos. Sim. Ou seja, já não és uma novidade ou ainda estás a dar os primeiros passos, no teu entender? Eu sinto que ainda estou a dar os primeiros passos, porque pronto, ainda não tenho um livro publicado que é aquilo que eu quero mesmo fazer e que, mesmo que eu não tenha esta pressa, é uma coisa que é necessária, não é? É necessário mostrar-te ao mundo. Eu acho que, por exemplo, quando fui selecionada para Bolonha, as pessoas não sabiam bem quem eu era. Aliás, há outra ilustradora que se chama Inês Oliveira e até houve umas confusões porque ninguém sabia bem quem eu era, sabes? E pronto, acho que assim aos poucos vou ganhando algum terreno, mas ainda tenho um longo caminho pela frente. Em termos de realização nesta área, o que é preciso? Que objetivos é que é preciso atingir? O que é que se tem que perseguir? Eu acho que na área dos livros é poderes publicar com uma boa editora, para depois essa editora poder vender os direitos do livro, porque o que acontece em Portugal é que as editoras infantis, as boas, as que são mais independentes, não, as que são mesmo independentes, mas têm um catálogo muito bom, não existe mercado em Portugal, então o que elas fazem, vão, por exemplo, à Feira de Bolonha, ou normalmente é na Feira de Bolonha que conseguem mais, mas vendem os direitos dos livros ao estrangeiro e a partir daí conseguem entrar mais dinheiro, mais financiamento, não só para eles, mas para os escritores e para os ilustradores. Portanto, eu diria que é criar uma base aí e depois, eventualmente, se o nome for reconhecido, começas a ter convites para outro tipo de trabalhos, mas sim, acho que os objetivos são sempre poder publicar os livros e poder continuar a publicar os livros. Tu consideras, não vamos dizer uma autodidata, porque tu tiveste formações e workshops e tudo isso, mas consideras que, como é que eu ponho a pergunta? Foi isso que moldou a tua forma, o teu estilo artístico, a tua forma de fazer o teu trabalho? Ou tu já tens por ti uma forma independente, e isso deu-te apenas ferramentas, digamos assim, para pôr em prática? Sim, eu diria que por não estar associada a nenhum movimento específico, não é? Não estive em nenhuma escola como Belas Artes, ou se calhar não estive em nenhuma escola que tenha pessoas que estão dentro do mesmo estilo, se calhar acabei por me influenciar mais por coisas que eu vi na internet ou por outro tipo de ilustradores, então se calhar nesse sentido fugi um bocado às ilustrações convencionais que se fariam em Portugal. Não estou a dizer que inovei muito, porque não inovei, mas que se calhar as minhas influências foram outras. E
e não tendo sido autodidata, acho que sempre me tentei informar muito e sempre fui muito curiosa e pesquisei imensas coisas, então acho que foi assim uma mescla de várias influências. Neste caso, se calhar a ausência de uma formação logo desde pequenina, desde muito nova, se calhar até pode ter atuado a teu favor, pode ter beneficiado. Pois, sim, era o que eu dizia, que não tinha um estilo viciado, nem tinha, sei lá, não dominava nenhuma técnica, não... Eu lembro-me que nesta pós-graduação eu, mais do que pagar as propinas, era o dinheiro que eu gastava nas lojas de artes, porque não tinha material nenhum. Claro. Chegava lá e cada vez que ia lá era uma quantidade de materiais que eu levava para casa, para experimentar, para... E neste tipo de exposições e de coisas que és convidada, por exemplo, nesta questão da Feira do Livro Infantil de Bolonha e tudo isto, e estas exposições que já tens feito, compensa minimamente do ponto de vista financeiro ou é mais uma questão de... Tu podes mostrar o teu trabalho, mas não compensa assim tanto. Não faço ideia. Sim, no caso de Bolonha não há, mas como eles têm este catálogo e a exposição vai pelo mundo inteiro, por exemplo, Taiwan contactou-me por causa do catálogo de Bolonha, depois há editoras que eventualmente vão ver e que te podem entrar em contacto contigo, então normalmente às vezes aqui em Portugal pedem-te para fazer um trabalho e não te pagam e dizem, mas isto vai-te dar exposição. Pois. E normalmente ficas sempre assim um bocado, não. Mas neste caso é mesmo uma coisa prestigiante, eu diria. Depois nas exposições, depende do público e se houver poder de compra ou não para comprarem os quadros, sim. Acho que há também fases. Estas exposições acaba sempre por ser com o intuito de vender os quadros em exposição ou alguns é só mesmo para as pessoas verem? Sim, alguns já estão comprados e eu peço às pessoas para me darem de volta, mas sim, normalmente o intuito é, obviamente o intuito não é vender, mas estão lá e quem quiser comprar pode comprar. Sim. E já tiveste assim surpresas? Coisas que tu achavas, isto se calhar não vai sair, ou outras ao contrário, tu achavas, não, esta aqui é mais boa e depois não teve saída nenhuma. Sim, por acaso, nessa exposição que tive em Tavira o ano passado, o quadro que toda a gente gostava foi o único que não se vendeu, sim. Também se calhar foi porque tinha um preço a ser um bocadinho mais alto, não sei, mas sim, eu fico sempre surpresa quando as pessoas querem comprar alguma coisa, sabes, porque eu sinto que estão não sei, nunca estou à espera, então é sempre meio estranho. Qual é que é a sensação? Eu acredito que seja como os músicos, não é? Quer dizer, o Tiago é mais covers, mas acredito que seja como músico quando faz uma música original. Sim. E depois vê milhares de pessoas a cantar a música dele e a fazer download e essa coisa toda. Acredito que contigo o sentimento seja parecido. Pois. Um orgulho grande, não é? Quer dizer... Sim, é isso, é sempre meio estranho porque obviamente que estás a fazer um desenho e tu queres mostrá-lo às pessoas, mas ao mesmo tempo... Tens sempre alguma insegurança? Sim, eu sinto sempre que tenho alguma insegurança, mas eu acho que faz parte, não sei. Claro. Há dias, eu acho que às vezes é só enviar e pronto e não pensar mais naquilo, porque às vezes a criação também é quase uma espécie de libertação, é só uma ideia que te está a remoer a cabeça ou que te está a comer partes do cabelo ou o que é que seja e tu só, pronto, precisas de a soltar de alguma maneira. Tu, nos teus trabalhos tu acabas por pôr, eu acredito que isso faça parte de qualquer processo criativo, de qualquer área, acabas por pôr um pouco ou muito da tua personalidade, das coisas que tu pensas, dos teus princípios. Em que é que tu poderias dizer que isso se nota mais no teu trabalho? As tuas visões em relação a certas coisas do mundo, da vida? Uma coisa que me tenho vindo a perceber, não nas coisas que eu faço, mas acho que isso se reflete nas coisas que eu faço, mas mais nas coisas que eu procuro artisticamente, seja filmes, livros, desenhos, o que quer que seja, é que procuro sempre, e as coisas que mais apaixonam são sempre coisas que têm um quê de ingenuidade. E quando digo ingenuidade é de uma espécie de uma visão nova do mundo, lá está esta coisa da física, de te questionares, ok, mas antes do Big Bang não havia nada, então havia o quê, sabes? Claro. De ter estas nuances, de ter um olhar novo e que não esteja presa a dogmas ou a ideias pré-fixadas. Então eu sinto que tento transmitir um pouco disso no meu trabalho, não sei se sou bem sucedida ou não, mas ter um quê de... Costumas ter feedback, como é que é dizer?
feedback claro e preciso das pessoas, ou é só um feedback do gosto muito, está muito giro? Sim, acho que normalmente é isso. A primeira pessoa que vê sempre é o Mariano, o meu namorado, que estou a desenhar e vou-lhe lá mostrar e eu lá gosto ou não gosto, e é sempre a primeira pessoa que me dá, pronto, como ele também escreve e sinto sempre que é uma pessoa que dá muito boas opiniões, acabo sempre por recorrer a ele. Fundamentas e justificas? Sim, ele fundamenta-as muito, e principalmente porque eu a ele consigo-lhe explicar bem o que é que estou a tentar transmitir. Mas não sei, eu acho que normalmente as pessoas dizem se gostam, se não gostam, que as tocou ou que não os tocou. Acho que o mais bonito é quando se alguém disse que lhes tocou ou que se sentiu identificada, não é? Porque é sempre isso que se tenta procurar, claro, quando se faz ainda que um se desenho. calhar até possa acontecer, não pela ideia inicial que tu pretendias, mas pode ser por outra que a pessoa interpretou, não é? Como falávamos ainda há pouco. Bom, acho que agora podemos aqui olhar aqui para o que tu trouxeste. Não sei se dá para ver, Tiago, dá para ver bem, dali daquela câmara? Podemos ver aqui, sim. Este aqui? Podes puxar para a frente. Este? Sim. Olha, vou pegar. Podes mostrar e neste também. Este aqui primeiro. Este aqui, tu escolheste o porquê? Qual é o motivo? Esse trabalho foi um dos selecionados para os novos talentos FNAC. Pronto, eu também não disse isso, mas o ano passado fui selecionada para ser um novo talento FNAC da ilustração. Recebi uma menção rosa. Pronto, essa é uma série de 3 desenhos. Este era o último, que foi muito nesta coisa de estar em casa e o que é que eu fazia enquanto estava em casa. Então, um pouco esta ideia de brincar com o gato e com o animal, assim. Não queria fazer uma coisa que fosse muito pesada, então não tem uma grande mensagem, nem uma grande moral por trás. Queria só fazer um desenho que apelasse à liberdade possível dentro de casa. E pronto, depois também tem esta coisa cíclica, não é? Que é a ideia de ciclo também é uma coisa que me fascina muito, e esta ideia de poder dar e receber. Mas pronto, isto são tudo interpretações que não... Claro. Cada já tens, Tiago? Já está? Sim. Pronto, este está... Vê se não cai. E esse aí? Este foi de um... Não sei se estou a pôr bem ou não. Sim, perfeito. Este fez parte de um projeto que se imprimiu em serigrafia em Lisboa, que é um ateliê que se chama Lavandaria, que imprime em serigrafia, e havia um pequeno livrinho que se chamava Jardim Botânico, e este foi um dos desenhos que foi ampliado, e mais uma vez também era esta coisa de estar em casa, apesar de que isto foi muito antes da pandemia, ainda era divertido olhar para as flores dentro de casa. Ai, desculpa se mexi. Não, está tudo. Vocês não se preocupem. Sim, foi um desenho que eu fiz há pouco tempo e é assim baseado no Algarve, não é? Foi só isto também, como eu disse, é uma caneta que não funciona muito bem, e isto foi um erro, que estava a fazer um quadro maior e depois enganei-me e deixei um espaço branco e pensei, isto até fica bem. E depois acabou por ficar assim o desenho. Tem aqui uma parte colada também. Okay. Tenho pensado muito no Algarve, como tenho passado mais tempo cá em baixo, nesta coisa da calma e da contemplação e dos pastores. Isso foi uma coisa, pronto, tu passaste alguns anos em Lisboa. Sim. Eu também estive lá muitos anos. Tu gostavas de viver em Lisboa ou nem por isso? Epá. Sim e não. Está respondido. É aquela coisa de que tens uma oferta cultural muito grande, que às vezes até se torna sufocante, não é? Porque há imensas coisas a acontecer ao mesmo tempo. Mas não há nada como o Algarve e o campo e o mar e tudo ao mesmo tempo, e não sei. O estilo de vida é diferente. Sim, não tem nada a ver, diferente. Exato. Tu preferes um ritmo para te... Há pessoas que é o contrário, há pessoas que gostam de uma coisa mais frenética, parece que lhes faz criar mais. Tu é o contrário, preferes estar mais calma, mais tranquila? Eu diria que tem fases. Eu acho que Lisboa é muito inspiradora às vezes por causa desse ritmo de cidade. Fascina-me muito, gosto muito de desenhar pessoas a fazer coisas, e fascina-me muito ver pessoas muito diferentes umas das outras a fazerem cada uma na sua vida e focada na sua vida. Mas a mim infeliz-me muito
essa ansiedade e essa rapidez com que todos andam. E acho que para a criação a parte mais importante se calhar é o ócio, é o não fazer nada. E quando digo fazer nada é mesmo não fazer nada, que é uma coisa que infelizmente, pronto, hoje em dia é praticamente impossível. Mesmo ler um livro, eu também digo esta coisa de não ter pressa por publicar, porque há tantos livros e há tanta oferta. E ler um livro é uma coisa praticamente, eu diria que é impossível hoje em dia, porque sabe, queres consumir ficção, vês uma série, vês um filme, não há tempo, não há, porque as pessoas têm um estilo de vida muito acelerado, muito... E no teu caso, como é que já mostraste aqui coisas que fizeste na altura da pandemia, ou depois dela surgir, tudo isto, toda esta situação, afetou de alguma forma o teu processo criativo? Eu acho que afetou mais no sentido em que eu ia a Bolonha e não fui, foi mesmo numa altura em que senti que estava a dar uma espécie de mini salto em direção a este mundo, então acho que me afetou nesse sentido. Em termos criativos, pronto, tive fases como toda a gente, tive fases em que estava mais... um tema que surgiu e que se calhar antes não pensarias nisso tanto. Sim, exato, estar em casa, nós também víamos o tempo de uma maneira muito diferente. Passei alguns meses em Lisboa sozinha, e porque também estava a trabalhar nas minhas coisas, na ilustração, e lá é que tenho mais um espaço assim para trabalhar. Pronto, essa coisa de estar sozinha e os dias eram quase todos iguais, acho que a visão das pessoas mudou um pouco. Se calhar começaram a dar valor a outro tipo de coisas, não é? Ter uma casa, por exemplo. O que é que ia perguntar em relação a isso? Agora passou, mas já me volta. O que é que tu te vês a fazer daqui a 10 ou 15 anos? Vês-te a ser uma escritora, ilustradora estabelecida? Eu espero que sim. De renome? Eu espero que sim. Desde que possa... Desde que tenha a possibilidade de escrever e de ilustrar, eu acho que já ficaria feliz. Acho que o reconhecimento depois vem sempre por acréscimo. Acho que o mais importante é poder fazer aquilo que me apaixona mesmo. Já me lembro o que é que te ia perguntar. Como é que é o teu... Ainda há pouco perguntei o teu processo criativo em termos de criação, mas e em termos de execução? Como é que tu desenhas todos os dias? Já há dias que não te apetece? Como é que fazes? Eu tento desenhar todos os dias. Desenho, mas mais ler. Eu acho que leio todos os dias. Acho que é uma coisa que tento fazer. Pois, se calhar, há dias que desenho muito mais do que outros. Há dias que não estou tão inspirada, ou mesmo para escrever. Tento sempre ler um bocado todos os dias, que acho que isso é importante e é uma grande fonte de ideias e de inspiração. E consegues ler, até por causa disso estávamos a conversar ainda há pouco, e tu estavas a dizer que atualmente o ritmo é tão frenético, as pessoas já não conseguem ler um livro. Eu até diria, já nem conseguem ver um filme. Sim. Sem paragens, pelo menos. Tu consegues ainda abstrair de tudo, deixar o telemóvel, deixar essas coisas e só ler ali durante umas horas? Ou, pronto. Pois, eu tento. Há dias em que depois, como também tenho o trabalho na faculdade, que pronto, depois às vezes são muitas coisas ao mesmo tempo e eu não consigo, ou mesmo às vezes há coisas muito burocráticas para tratar nisto da ilustração, ou no trabalho da faculdade, que é um pouco burocrático também. Mas às vezes obrigo-me mesmo, desligo o telemóvel se for preciso e pronto, e obrigo-me, porque se calhar ao início não estou a entrar no livro ou não estou a entrar na ideia, mas se calhar pode ser só uma frase que leio, claro. Mas só isso se calhar já é importante para me desbloquear um bocado a cabeça. Eu sei que tu tens algumas ideias da vida que se calhar não eram assim logo ao início, por exemplo, a questão do veganismo. Tu és vegan, não é? Sim, sou vegetariana, mas sim, não sou mesmo vegan. Não foste sempre, como é óbvio, não é? Não. Eu acho que sou mais ou menos há 5 anos, 6, okay. Por aí. Como é que decidiste abraçar essa questão? É por uma questão de saúde? É por uma questão de ideais? Eu acho que é por uma questão de ideais, mas também foi um processo sempre muito natural. Foi quando comecei a viver sozinha em Lisboa. E comecei a ter que cozinhar, não é muito mais para mim. E primeiro a fila da cantina macrobiótica era a fila que tinha sempre menos pessoas e a comida era muito boa. Então eu comecei a ir lá muitas vezes.